1º de março, pouco antes de 11 da noite, em João Molevade. 2 carros seguem pela Avenida Getúlio Vargas quando o ladrão de moto surge na contramão, bate no veículo da frente, depois no poste e já cai morto no asfalto. Veja a cena de novo em câmera lenta. Os carros desviam para a viatura policial que perseguia o bandido passar. Os PMs param, descem, se aproximam e examinam com cautela o homem no chão e constatam que ele estava inerte. E ainda longe do alcance da pistola calibre 45, que foi parar a cerca de 1 metro do corpo dele. Boa tarde. O ladrão de moto ainda foi levado para o Hospital Margarida, em João Molevade, e lá se constatou o óbito. O casal que teve a moto roubada em frente a uma faculdade reconheceu o rapaz. Ele foi identificado como Wender Lucas Moreira Costa, de 19 anos. Em Belo Horizonte, um outro bandido em fuga de moto também morreu. Ele tinha assaltado um posto de combustíveis no bairro Heliópolis e estava na garupa do comparsa quando desmaiou e caiu. O assalto foi a este posto de combustível no bairro Heliópolis. Os frentistas foram abordados por 2 bandidos armados que estavam em uma moto. Eles levaram todo o dinheiro do caixa. A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança, porém as imagens não foram cedidas pela gerência. Depois de assaltar o posto, a dupla fugiu pela Avenida Cristiano Machado. Porém, bem perto daqui, o criminoso que estava na garupa passou mal. Caiu da motocicleta e morreu no asfalto. Mesmo assim, o comparsa continuou a fuga. Médicos do SAMU ainda tentaram reanimar o jovem, mas já era tarde. O assaltante foi identificado como Danos Alves dos Santos, de 26 anos. Com ele foram encontrados R$ 78,00 em dinheiro e uma garrucha. De acordo com a polícia, a suspeita é de que ele tenha usado drogas antes de cometer o crime e por isso passou mal. O cara roubando, hein? Se estivesse trabalhando, ele não tinha caído, hein? A questão de assalto Belo Horizonte é cotidiano, toda hora. De carro, moto, chega, você fica com medo. Não tem como, não. Pessoas estão vivendo inseguras, né? A gente tá assim, com bastante medo. O tempo todo. Moto, o tempo todo assusta, né? O outro assaltante está foragido, o que aumenta a insegurança de quem trabalha no posto. É muito complicado, né? Porque a polícia não consegue ficar 24 horas aqui, olhando, né? Então a gente conta com a ajuda de Deus. Sai de casa, fazer nossa oração e é isso, trabalhar. Porque a gente precisa de ganhar nosso pão de cada dia, né? Não tá bom não. Estes outros bandidos que você vai ver agora em ação durante um roubo de carro em Contagem por volta do meio-dia dessa quarta, ainda estão por aí. Foi nesta rua, a Alameda dos Pintacilgos, no bairro Dom Cabral. E foi bem em frente a esta câmera que a ação aconteceu. O bando passa diante dela. Um dos bandidos está no meio da pista e sinaliza para um carro que vinha, obrigando o motorista a parar. Ele é rendido pela janela. Os outros bandidos cercam o veículo e abrem as portas de trás. Um dos ladrões tira do carro um garotinho. Depois a mochila dele, que é jogada no asfalto, e mais outra mochila. Do outro lado, o motorista e uma garotinha são retirados. O ladrão ainda confere o que o homem tinha no bolso. O bando entra no carro e parte com ele. As vítimas, pai e filhos, ficam na rua a pé. Se você tem informação sobre estes bandidos, ligue para o 190 da PM ou para o Disque Denúncia 181, se não quiser se identificar. Um outro procurado pela polícia é o homem que você vai ver agora, também em ação, e que já roubou pelo menos 3 armas de seguranças de comércios da Zona Sul de Belo Horizonte. A última vítima trabalhava numa padaria no Carmo Sion. Veja as imagens. O bandido é este homem de tênis, bermuda, camisa listrada e mochila que caminha tranquilamente pela calçada. Ele entra na padaria como se fosse um cliente comum, mas em vez de fazer compras, vai direto ao segurança que está na frente dos caixas. Saca uma arma, aponta para o vigilante e já retira o revólver do coldre dele. O criminoso age naturalmente como se ninguém estivesse na padaria. Depois foge correndo. De acordo com a PM, o bandido é Pedro Lucas Bispo, de 21 anos, que já tem 2 mandados de prisão em aberto, um por homicídio e outro por roubo. São armas de quem trabalha em proteção que estão caindo nas mãos de bandidos que vão fazer outras vítimas por aí. É preciso uma nova tática de segurança pública e privada. Assim não está dando, não. E a gente não vê os governantes agirem para mudar a situação, né? Cabe a nós, então, mudarmos os governantes que estão aí.
Vote bem, meu povo. Já já você vai ver a reportagem com moradores de uma rua em Betim que têm sido assaltados um depois do outro. Ninguém é poupado. E olha, o Ministério Público Federal e uma ONG, a Justiça Global, querem impugnar o acordo que foi firmado entre os governos federal, de Minas e do Espírito Santo com a Samarco e as controladoras dela, Vale e a BHP Billiton, que para eles beneficia as empresas em detrimento das populações afetadas e do meio ambiente. A promotoria abandonou a mesa de negociação do termo assinado ontem em Brasília por discordar do compromisso para a aplicação de 20 bilhões de reais em 15 anos na recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em novembro do ano passado. Em uma tragédia ambiental como esta, calcular os prejuízos não é uma tarefa simples, mas necessária. Nos primeiros 3 anos, serão investidos 4 bilhões e 400 mil reais, mas isso não será suficiente para reparar o que a lama destruiu. Ao todo, o acordo prevê um investimento de cerca de 20 bilhões de reais nos próximos 15 anos. O governo comemorou, já que não foi preciso um processo na justiça que provavelmente se arrastaria por muitos anos. O dinheiro vai ser usado em quase 40 programas de assistência. Um comitê vai ser responsável por repassar o dinheiro para as famílias atingidas, mas a ONG Justiça Global diz que o acordo não contou com a participação das vítimas. Não há, de fato, uma preocupação com o interesse dos atingidos. Na verdade, o que a gente vê é uma preocupação em, efetivamente, livrar logo a empresa e garantir que a empresa volte a funcionar. A presidente Dilma Rousseff garantiu que a região vai ser completamente recuperada. É possível, sim, corrigir erros e, ao mesmo tempo, zelar pelos direitos da população. Não é o que entendeu o Ministério Público Federal, que acha o tempo de 15 anos um prazo longo demais e que vai trabalhar para que o acordo não seja homologado na Justiça, acreditando que ele prioriza a proteção do patrimônio das empresas mineradoras. O termo assinado substitui a ação civil pública proposta pela Advocacia Geral da União, mas não extingue as ações judiciais movidas por procuradores federais em Minas e no Espírito Santo. Portanto, Samarco, Vale e BHP Billiton ainda responderão na justiça pela tragédia. A insegurança que impera com a criminalidade à solta não poupa ninguém, ricos ou pobres. Em uma região de moradia simples, de gente trabalhadora, os bandidos já assaltaram 3 casas da mesma rua num período de 10 dias. Até um cachorrinho foi levado de uma delas, no bairro Duque de Caxias, em Betim. A rua é a Montevidéu. São poucas casas e a maioria já foi alvo de bandidos. A última foi a da Luana. Os ladrões entraram no imóvel na hora do almoço, quando não havia ninguém em casa, e reviraram tudo. Furtaram TV, câmera fotográfica, secador de cabelo e até um par de sandálias da moradora. Não satisfeitos, eles levaram um cachorrinho da família, um poodle que atende pelo nome de Snoopy. Eu sinto falta dele demais. Aí ontem mesmo não consigo dormir, porque fica comigo, meus meninos. Aí pelo menos eu alertava, né? Só que ele, eu posso arrumar outro, mas não vai ser igual ele. Tem 7 anos que eu tenho ele. Só queria que devolvesse ele. Dias antes, a casa do Helder também foi arrombada. Os ladrões estouraram a fechadura para conseguir entrar. Aqui no quarto, eles levaram a televisão de 40 polegadas que ficava na parede. Esta outra estava no chão. O aparelho foi comprado 2 dias antes do furto. O motorista pagou apenas a primeira das 10 prestações de R$ 180. Tá difícil. Você tem que pagar uma coisa que você não tem. Felizmente, hoje você tem que ficar preso pro vagabundo poder ficar solto na rua. Na televisão só foi paga uma prestação. E agora fazer o quê, né? Pedir Deus força para trabalhar e comprar outra. Tive que gastar sem poder nessa grade. Então, tive que fazer minha segurança agora total, o máximo que eu pude fazer para mim adquirir minha segurança. Porque do jeito que tá, não dá para viver, não. Se eu pudesse ir embora daqui, eu ia. Perto dali, este outro morador também teve a casa invadida. Segundo testemunhas, os 4 ladrões têm as mesmas características dos que agiram na rua Montevidéu. Os bandidos encheram o carro. Notebook, um Xbox da minha menina, compra, carregador de celular, perfume, desodorante. Pouco assim, né? Porque um Xbox é caro. Mas deve ter entrado pensando que tinha mais coisa, dinheiro, né? Só que aqui no Caxias vai achar dinheiro aonde? Gerciano agora vai sacrificar parte do orçamento da família para reforçar a segurança da casa. Tá feio do jeito que tá. Tá roubando gente demais. Roubou aqui logo na esquina também, outra vizinha aqui. Essa semana?
No mesmo dia. No mesmo dia. É preciso que a polícia, que o Estado façam alguma coisa, senão não tem jeito. Donos de apartamentos e inquilinos denunciam que uma imobiliária da capital não está repassando o dinheiro dos aluguéis pagos. A dor de cabeça dos donos dos imóveis começou há 2 anos. Eles alegam que a imobiliária contratada para administrar o aluguel não repassa os valores devidos e acusa os inquilinos de atrasarem os pagamentos. A imobiliária Taylor, ela vem praticando um golpe contra os nossos proprietários de imóveis. Eles alegam que os inquilinos não pagam em dia e nós fomos na casa dos inquilinos e constatamos que eles pagam em dia, até antes do dia. Desconfiados, os proprietários procuraram os inquilinos e descobriram que os aluguéis foram pagos em dia. Posso lhe dar os xerox de todos os pagamentos. Inclusive eu tenho aqui os originais, estão todos. Trouxe acho que uns 8. Nunca paguei a eles na data do vencimento do aluguel, que vence no dia 19. Sempre pago no 6º dia útil. Alguns donos de imóveis também afirmam que a imobiliária Taylor, que tem sede no bairro Santo Inês, forjou comprovantes de transferência de valores. Às vezes faz o depósito, altera um dígito do número da conta da gente, depois nos passa um TED ou então um DOC, confirmando que foi feito o depósito na conta da gente e que isso não é verdade. A data de agendamento, ela não bate com a data que o dinheiro tem que entrar na conta, o número da conta não confere com a conta que passa e assim é sucessivamente. A gente vem e fica assim, vamos ver, vamos verificar. Nós procuramos a empresa, mas um funcionário informou que os responsáveis não estavam. Nós estamos nos reunindo e vamos todos fazer um BO constante com a representação de um advogado e pretendemos realmente fechar essa empresa. É um alerta, né? Para a gente se informar bem da imobiliária antes de fazer qualquer negócio com elas. A Rede Invista, que reúne várias dessas empresas, informou que as imobiliárias são independentes jurídica e financeiramente, mas que a Taylor vai ser excluída do quadro de credenciados. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis diz que está investigando as denúncias contra a Taylor e que, em caso de condenação dela, a empresa pode ter até o cancelamento da inscrição. Um suspeito de estelionato foi preso em Vespasiano, na região metropolitana de BH. De acordo com as investigações, ele aplicou o golpe da falsa promessa de emprego em diversas vítimas na região. José Isaías de Oliveira, de 43 anos, foi preso no momento em que aplicava o golpe. Este jovem, que não quis ser identificado, contou que só não caiu na mentira da vaga de emprego porque foi alertado a tempo. Eu acho que descobriu a fraude, né? Descobriu o golpe. Aí foi... Aí o pastor ligou para nós, a gente vir aqui na delegacia para fazer uma queixa, uma ocorrência aqui. E desta vez os investigadores não tiveram nem trabalho para prender o golpista. A ousadia do estelionatário foi tanta que ele marcou o encontro com a vítima bem em frente à delegacia da polícia. Segundo as investigações, José se apresentava às vítimas, a maioria fiéis protestantes, como um obreiro social. Eram oferecidas vagas de emprego em uma empresa de transporte. Ele ligava para as pessoas, os interessados, pedia uma quantia em dinheiro variando entre 50 e 100 reais, dizendo que seria uma taxa admissional e que essa taxa seria para custeio do exame admissional e dos registros na carteira de trabalho. Ainda de acordo com a delegada, o homem confessou o crime e colocou a culpa no vício de drogas. Ele disse que estava aplicando o golpe por estar passando por necessidade, né? E que ele é dependente químico e que estava usando o dinheiro para o vício, sustentar o vício. O estelionatário, que durante a entrevista pareceu estar bem tranquilo, já foi preso por roubo e tráfico de drogas. Desculpa por tudo. Quando eu sair, eu vou trabalhar e devolvo. Agora a notícia de Governador Valadares, onde pais fizeram um protesto contra a mudança de horário de uma creche da cidade. Tem criança esperando até 1 hora na rua para poder entrar. Os pais se uniram e retiraram os filhos das salas de aula em protesto. Eles não concordam com a mudança do horário de funcionamento da escola.
As crianças que entravam às 7 da manhã e saíam às 3 da tarde, agora começam a estudar às 8 e são liberadas às 4 horas. Só que o horário do transporte escolar não mudou. Então quer dizer, os meninos chegam aqui às 6h30, fica aqui 1h30, porque só pode entrar para a escola no horário de 8 horas, que é o horário que a escola abre para receber os alunos, e fica aqui fora criança de 5 e 4 anos de idade, que é da educação infantil, à mercê dos perigos aqui da rua, né? Porque fica sozinho. Depois que algumas crianças foram levadas para outras escolas da região, a Realina Adelina Costa ficou com cerca de 80 alunos. O medo que a escola seja fechada também é o que motiva estes pais a se manifestar. Não vai ter número de alunos o suficiente para manter essa escola, que foi reformada para aqui, que foi a salinha dos meninos de 4 e 5 anos foram adaptada para eles. Isso é um desperdício. A escola mais próxima de Santo Antônio do Porto fica em Córrego dos Bernardos e os pais temem que as crianças sejam levadas para lá. Se isso acontecer, elas vão ser transportadas por 8 quilômetros de asfalto até chegar aqui e daqui para frente vão andar por mais 5 quilômetros na estrada de terra. Segundo os pais, fica difícil se locomover por aqui no período da chuva. Procuramos o secretário de Educação. Ele explicou que o carro do transporte escolar é o mesmo utilizado pelas escolas do estado. O que acontece é que os colégios funcionam em horários diferentes e, por isso, as crianças estão tendo que sair de casa mais cedo. Um acordo com a superintendência está sendo feito para ajustar os horários. Enquanto isso, ele tomou uma decisão para evitar que os alunos fiquem na rua. Por enquanto, essa garotada que está chegando mais cedo, a diretora chega mais cedo e os recebe. Então não fica criança na rua, nem na praça do distrito, ficam protegidos na escola. Mas é inadequado, não foi para isso que nós mudamos o horário. Nós mudamos o horário para os meninos não precisarem madrugar na beira da estrada para pegar o ônibus. Mas se os pais precisam madrugar para trabalhar, não tem jeito, tem que mudar isso. Um jovem morreu e um adolescente ficou ferido num acidente na BR-354 em Arcos, no centro-oeste do estado, na noite dessa quarta. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Sávio Gonçalves da Silva Rufino, de 19 anos, e Thaís Adriana Soares, de 17, seguiam de moto pela BR-354, sentido Arcos e Guatama. Sávio tentou ultrapassar um Fiat Uno, mas bateu na lateral do veículo e os dois ocupantes da moto foram arremessados para outra pista. Um Fox que seguia em sentido contrário não conseguiu desviar e atropelou os dois. Sávio morreu na hora. Thaís teve ferimentos graves, foi socorrida e encaminhada para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. O motorista do Fox não se feriu. Em Juiz de Fora, mais um taxista foi assaltado. Ele acabou agredido e trancado no porta-malas do carro. Este vídeo foi gravado por um amigo da vítima. Luiz Gonzaga Nunes recebeu os primeiros socorros ainda no local em que o táxi que dirigia foi abandonado. O carro ficou parado, escorado pelo meio-fio. O veículo foi abandonado neste trecho e foi descendo. A gente colocou este outro carro para mostrar o risco que o taxista correu, porque ele só parou no meio-fio. Este pedaço até se deslocou e daqui para baixo seria uma queda de uma altura bem grande. Gonzaga foi rendido neste viradouro, no bairro Cesário Alvim, e colocado no porta-malas do carro. Vim normal, conversando normal. Aí, quando chegou ali no viradouro, que ia retornar para subir, ele me arrancou o revólver, mandou o revólver na minha cara. Me jogaram no porta-mala e aí eu tentei sair. Aí esse foi lá e me deu uma coronhada na cabeça aqui. Poucos metros depois, os assaltantes saíram do táxi e continuaram a fuga a pé. Tendo uma tranca aqui, eu fiquei deitado aqui, encolhido, né, com muita dor. A vítima destaca que não recebeu qualquer tipo de apoio, fora o atendimento médico e policial. O que a gente lamenta muito é o tal dos direitos humanos, né? Esse aí, ele não se preocupa com a gente, né? Você tá no dia a dia. Cadê vocês aí, gente? Cadê vocês os direitos humanos? Onde é que vocês estão? É preciso que o trabalhador seja protegido. A segurança pública está em pandarecos aqui. Um adolescente foi detido depois de assaltar uma mercearia em Varginha. Sabe o que ele disse? Que queria dinheiro para ir para uma lan house. No momento do assalto, a dona da mercearia estava nos fundos do estabelecimento. As imagens mostram um assaltante armado com uma faca próximo ao caixa. O criminoso tenta abrir a gaveta, mas não consegue e vai atrás da vítima.
A mulher volta com o ladrão e é obrigada a entregar todo o dinheiro para ele. Em seguida, o bandido foge a pé. Só que a polícia militar agiu rápido e minutos depois o autor foi detido. O adolescente de apenas 14 anos tentou se esconder neste matagal, mas foi encontrado com a faca que ele rendeu à vítima e com a blusa que usou para cobrir o rosto. Assim que o adolescente foi apreendido aqui no matagal, ele tentou justificar o crime. Alegou para a polícia que precisava do dinheiro para ir numa lan house. É o que impressiona a gente na figura do menor de idade de 14 anos roubar, né, e falar que queria ir para a lan house. O adolescente, segundo a polícia, já havia sido apreendido pelos crimes de agressão e invasão a domicílio. Emocionada, a vítima, que preferiu não ser identificada, disse que essa foi a 8ª vez que é assaltada na mercearia e que não quer mais trabalhar no comércio. A polícia age rápido, com eficiência, mas tem que mudar as leis do país, não adianta nada. Vai lá, prende os de menor, ele solta, não tem jeito, é as leis. Só esperar o tempo oportuno e fechar. Vamos ver agora como é que está o tempo em todo o estado. Áreas de instabilidade ainda provocam pancadas de chuva em Minas nesta quinta. No Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e na região central do estado, o céu fica encoberto. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 29 graus em Belo Horizonte. Em Pouso Alegre, a temperatura chega aos 24. Aos 31 graus em Salinas. Em Manhuaçu, os termômetros atingem 27 graus. E 30 em Contagem. Em Belo Horizonte, tempo nublado, a gente vê a imagem ao vivo do alto da Serra do Curral. A temperatura neste momento é de 29 graus e a umidade relativa do ar está em 50%. Veja agora algumas oportunidades de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 3 vagas para instalador de som e acessórios de veículos, com salário de R$ 880. 5 vagas para cuidador de idosos, salário de R$ 955. Uma vaga para empregado de padaria, salário de R$ 1.000. Uma vaga para motorista de caminhão, com salário de R$ 1.200. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. A gente volta já com a ação de mais um bandido no sul do estado, que além de furtar uma mercearia, ainda deixou um presente lá para o dono, nada agradável. Um bandido invadiu uma mercearia em Três Pontas, no sul do estado, furtou mercadorias e antes de fugir ainda deixou uma lembrança desagradável para os donos. Veja na reportagem de Cadu Lopes. O bandido arrombou o forro e entrou no mercado. Ele vai direto para o caixa, mas como estava trancado, dá uma volta até achar uma ferramenta. O criminoso força a gaveta diversas vezes, mas sem sucesso. Cansado, o bandido vai no outro caixa e tenta a mesma coisa. Ele fica cerca de 3 minutos até conseguir abrir as gavetas e pegar todo o dinheiro. Em seguida, se apoia no caixa e sai pelo mesmo lugar em que havia entrado. Aqui dentro, o bandido continuou procurando por objetos de valor. Veio até o caixa e encontrou R$ 65, que era dinheiro de troco. E antes de ir embora, ele veio até nesta parte e deixou um presente para as vítimas. Foi neste local que ele se agachou e defecou. O furto foi neste mercado que fica no bairro Santa de Virges. O comerciante, que não quis gravar entrevista por estar com medo, comprou o estabelecimento há 4 meses. Neste tempo já foi assaltado uma e furtado 2 vezes. É muito desprezo pelos outros, né? Falta educação mesmo. A gente volta já para falar de cultura, graças a Deus. Uma exposição gratuita, aberta hoje em BH, reúne trabalhos de modernistas diversos. Aguarde.
Casa Fiat comemora 10 anos com a exposição de obras modernistas de diversos artistas famosos. A mostra Formas do Moderno foi aberta hoje em BH e tem entrada gratuita. As 57 obras reunidas na exposição Formas do Moderno contam uma parte da história de um dos mais importantes movimentos artísticos do Brasil, o modernismo. Das questões sociais retratadas nas telas de Di Cavalcanti, a linha reta de Hélio Oiticica, a mostra traz obras poucas vezes expostas ao grande público. É uma oportunidade única realmente de conhecer obras que são obras importantíssimas de artistas como Di Cavalcanti, Portinari, Lázaro Segall, Vitor Brecheret, enfim, dos nomes mais fundamentais mesmo da arte nesse período aí até os anos 60. As obras fazem parte de uma coleção particular da Fundação Cearense Edson Queiroz. A exposição foi dividida em 5 núcleos e traz desde os primeiros modernistas, a pintura expressionista de Lázaro Segall, até as pinturas planas e geométricas de nomes como Alfredo Volpi. A mostra abre as comemorações de 10 anos da Casa Fiat de Cultura. Temos muito que celebrar e nada melhor do que celebrar mostrando a nossa integração com o país. Já estivemos presentes com exposições nossas em várias cidades do Brasil, além daqui da nossa sede, e agora trazendo essa coleção tão importante, a mais importante coleção privada de uma universidade brasileira. A entrada é gratuita. Casa Fiat também vai disponibilizar agendamentos especiais para grupos escolares. Esta turma aqui aproveitou para conhecer de perto parte das obras. Eu não esperava tantas obras assim, eu imaginava uma coisa mais pequena, só que fiquei bem impressionado. E olha, a Casa Fiat informou ainda que vai fornecer transporte gratuito para as escolas públicas que quiserem levar crianças para a exposição. O telefone é o 3289-8910. As escolas podem agendar. Daqui a pouquinho ainda tem TV Verdade hoje e outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Uma boa tarde para você.